Olá, eu sou Darcy Bizan e você está no Tu Porém Podcast. O podcast literário dos Adventistas do 15. Boa tarde, boa noite a você, querido ouvinte do nosso podcast Tu Porém. Nós estamos aqui começando mais um episódio para comentar aqui nessa nova temporada o livro Caminho a Cristo. E é claro, como você bem sabe, eu não estou aqui sozinha, nós chamamos pessoas maravilhosas para também comentar aqui com a gente. E eu tenho a alegria hoje de apresentar uma convidada nova, um rostinho novo aqui do Tu Porém, a Bruna que é lá do Bunny 4, super topou participar com a gente, ela que ajuda lá no departamento de comunicação. Então, Bru, um prazer enorme ter você aqui, seja muito bem-vinda. Obrigada, o prazer é todo meu, fiquei muito feliz com o convite. Eu achei assim meio inesperado, eu sabia que vocês tinham o Tu Porém, mas confesso que eu não acompanho muito, mas eu já vi alguns vídeos. E eu não esperava esse convite, fiquei muito feliz, muito grata a Deus, né? Porque é uma oportunidade de falar dele de uma maneira diferente. Fiquei muito feliz, muito grata. Obrigada, Fê, pela oportunidade. Uma pessoa que eu admiro muito também. E vamos aproveitar, né, essa oportunidade. Eu tô aqui também com uma pessoa muito especial. É uma pessoa que eu olho assim e vejo paz assim no rosto dessa mulher. Gente! Eu não conheço, mas a primeira impressão é que fica, né? É a Carlinha, ela é daqui do 15, né, Carlinha? E vai ser um prazer estar com vocês. Obrigada, Bruninha. Ai, que lindo, né, gente? É porque eu acho que eu tenho a cara de velhinha. Ai, traz paz. Mas tem uma cara que traz paz mesmo. Mas eu tô muito feliz de estar com a Bruninha aqui, com a Fefinha. A Fefinha, minha filha querida, amada, idolatrada, salve, salve. Deus te abençoe e abençoe a nós também, para que nós sejamos usados mais uma vez, né, para falar. Amém. Vamos então para mais um episódio. Bom, como você pode ver aí na nossa thumb do YouTube, esse é o episódio 56 e nós estamos falando então do livro Caminho a Cristo. Para você aí que está começando a ouvir o podcast, o Caminho a Cristo é o livro de uma escritora que é bem importante pra gente, né, da Igreja Adventista, que é Ellen White. Esse livro, ele vai retratar um pouquinho da vida cristã. Então, ele vai trazer vários comentários ali sobre como a nossa caminhada cristã mesmo, como nós podemos nos aproximar mais de Deus. E é interessante que esse era exatamente o intuito, né? Que pediram para Ellen White poder escrever um livro desse. E por mais que possa parecer que seja um livro bem simples, assim, ele é introdutório, mas ele traz temas completamente pertinentes e que vale a nossa reflexão. Então aqui nós vamos comentar do capítulo 5 ao capítulo 8 do livro. E começando então pelo capítulo 5, que tem o título de O Desejo de Ser Bom, na versão das meninas, e na versão do meu é Consagração, mas é a mesma ideia. A gente tem aqui... no episódio anterior a gente comentou um pouquinho a respeito do arrependimento, né? O capítulo 4 foi exatamente isso, da importância do cristão dele se arrepender, dele ter a ciência de que ele é pecador, enfim. E aqui a gente tem, então, a apresentação dessa questão de consagração, do desejo de ser uma pessoa melhor, né? Do desejo de melhorar. Porque a partir do momento que a gente entrega a vida a Cristo, né, que a gente se diz seguidor de Cristo, que a gente se diz cristão, isso demanda uma transformação.
A gente não o ideal é que a gente não seja mais o que nós éramos, né? E aqui a Ellen White vai trazer, então, que a gente realmente tem essa luta com o próprio eu, né? Dessa questão da nossa vontade contra a vontade de Deus. E o que é muito difícil. Porque eu, citando novamente Paulo, ele até traz essa questão de como uma batalha mesmo, né? Que dentro da gente é como se a gente tivesse duas naturezas. A natureza pecaminosa, né? E a partir do momento que a gente conhece, a gente se arrepende, né? A gente se converte ao cristianismo, a gente tem, então, a natureza ali divina, a natureza de Deus. E entra em um constante choque. Então, aqui a Ellen White, ela vai trazer um pouquinho disso. E eu queria abrir para as meninas trazerem os comentários delas, o que vocês acharam deste capítulo. Então, para mim esse capítulo, ele foi muito bom, assim como todos os outros que eu li, porque o título já me prende, né? O desejo de ser bom. E eu fiquei refletindo que não basta a gente ter o desejo, né? Basta a gente praticar isso. E quando a gente só tem o desejo, como vocês falaram no episódio anterior, quando a gente peca e tem a noção do pecado, isso não nos torna perdoados se a gente não tem arrependimento. E o desejo de ser bom, acho que se aplica a isso também. Porque se a gente só tem o desejo, mas também não pratica a bondade, como a gente está participando, assim, da graça de Cristo, né? Como a gente tem retribuído tudo que Ele fez por nós. Apesar de que eu sempre penso que não tem nada que a gente faça que vai retribuir esse amor, né? Porque foi algo, assim, grandioso que, assim, foge da nossa compreensão. Mas o pouco que a gente pode fazer deve ser feito, não deve ser negligenciado, né? E como você disse, isso é muito difícil, porque é uma luta constante, é uma luta diária. Às vezes a gente pensa, é uma luta diária, mas no dia a dia é uma luta a cada minuto, né? O nosso eu. Renunciar ao nosso eu. E muita gente conhece aquela ilustração, né? Que a nossa natureza é como se fossem dois cachorros. O que a gente alimenta mais é o que se sobressai. Mais uma vez eu ouvi uma reflexão dessa e dizia que a nossa natureza são como dois cachorros, só que a nossa natureza pecaminosa é como se fosse um pitbull. E a nossa natureza, assim, divina, né? É como se fosse um chihuahua. Então, assim, se você não alimenta o pitbull, só que se você alimenta pouco o chihuahua, mesmo assim o pitbull ganha, né? Porque é muito desigual essa força. A gente já nasce propenso pro pecado. Então, a gente sempre tem que estar revendo as nossas ações. Porque quando a gente só fica nesse desejo e não faz nada pra praticar isso, aí é meio superficial, né? A nossa caminhada com Cristo. Fala que em desejos, né? E fala que Deus também deseja. Deus deseja curar a gente, Ele deseja libertar a gente. E a gente precisa querer isso, né? Porque Deus não força nada. Ele vai fazer tudo conforme a gente quer, se a gente permitir, né? Então, é muito importante que a gente queira estar do lado de Deus sempre, né? É muito válido que a gente lembre que só falar de ser cristão ou só complementando o que a Bruna disse, só desejar não vai adiantar de nada. A gente precisa correr atrás, né? Como falam aí. Não adianta eu querer um emprego e ficar dentro de casa sem procurar um emprego. Então, eu tenho que procurar, eu tenho que fazer algo também, né? E no capítulo tem uma parte que fala bem assim: dizer ser cristão sem sentir esse profundo amor que é nós desejarmos estar perto de Deus, é falar de uma maneira vazia. É um nada, né? Não tem nada. Você só vai falar, as palavras vão ao vento, mas não vai ter poder nenhum. Nós precisamos transformar nossa vida cada dia, né? E eu acho que até nessa questão de querer ser transformado, né? E como isso é difícil, tem um trecho que a Ellen White coloca que é: julgai ser sacrifício demasiado entregar tudo a Cristo. Aí ela: dirigi-vos a pergunta, que entregou Cristo por mim? E ela comenta, né, que o Filho de Deus, ele deu tudo.
O Senhor Jesus Cristo, ele deixou uma vida de glória, ele deixou tudo ali no céu para poder nascer como um ser humano. Ele se rebaixou para poder salvar a humanidade. E até nas temporadas anteriores, a gente fez a temporada do Vida de Jesus, e eu lembro dos comentários que a gente fazia, como pode, né, um Deus se transformar em um ser humano, se reduzir a isso, ele se tornar tão vulnerável a ponto dele ser um bebezinho, dele viver que nem a gente. Ele teve que passar por toda a fase de desenvolvimento humano, ele, enfim, teve que aprender a engatinhar, o próprio Deus teve que aprender a engatinhar. E aqui a Ellen White até traz: podemos acaso olhar para aquele a quem nossos pecados traspassaram e todavia estar dispostos a menosprezar todo o seu amor e sacrifício? E isso me lembra muito a Bruni e eu, nós somos os desbravadores. Me lembra muito um dos ideais que fala, né, que o amor de Cristo me constrange, né? O amor de Cristo, ele constrange a gente. Essa palavra eu acho que é tão certa, porque realmente constrange. Porque como pode um Deus amar a gente de tal forma e a gente vê isso e não fica constrangido, a gente não quer mudar? Então, isso implica também em transformação. A partir do momento que eu vejo tudo que Deus fez, eu também quero dedicar o meu melhor pra Ele, né? Eu também quero fazer isso. Sobre desejo também, fala assim que muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Eu achei isso fantástico, porque às vezes a gente deseja, como a Bruna, vou repetir o que a Bruna falou, que eu gosto disso. Às vezes a gente deseja e não faz nada, né? E aí a gente não tem o que a gente precisa ter. E continuando, ele fala assim, eles não chegam ao ponto de entregar sua vontade a Deus. Não escolhem agora ser cristãos. Eles não têm a escolha mesmo de ser cristãos, eles só têm o desejo. E hoje a gente precisa escolher, né? Ser cristão a cada dia, porque falar assim, eu me batizei e sou cristã, não faz muita diferença na nossa vida, porque todos os dias a gente tem que decidir, eu vou ser cristão hoje, vou transformar minha vida hoje, Jesus vai habitar no meu coração hoje e vai fazer diferença hoje, né? Pegando o gancho no que a Carlinha disse, que interessante isso, né? Porque aqui fala, muitos se perderão enquanto esperam e desejam ser cristãos. Então, isso é muito forte, né? Porque muitos se perderão por causa disso, achando que tá fazendo algo bom, deseja, né, ser de Cristo, mas na verdade o desejo não leva a nada. E o que realmente nos motiva a praticar as coisas que Cristo ensina, né? Que nem a Fê falou, o amor de Cristo nos constrange, mas ele mudou esse ideal, ele tá atualizado e fala, o amor de Cristo nos motiva. Então é o amor de Cristo que nos motiva a colocar tudo em prática. E só um trechinho aqui, diz assim, o amor de Cristo é a motivação certa para a ação. E ao contemplá-lo, o próprio eu é esquecido. Então a resposta tá aí, né? É sempre amar a Deus e contemplar todo esse sacrifício que Ele fez por nós. E indo agora para o capítulo 6, que é a conquista da paz, traz exatamente essa questão. A partir do momento que a gente toma consciência, então, por meio do Espírito Santo, do quão pecador a gente é, né? Da malignidade do pecado, Ellen White traz aqui, a gente almeja por algo melhor, a gente almeja pelo perdão, pela pureza e pela liberdade. E aí aqui Ellen White traz, que podeis fazer para alcançá-las? Aí ela diz, paz, eis vossa necessidade. O perdão, a paz e o amor celestes em vossa alma. O dinheiro não pode comprar, não a consegue a inteligência, nem a sabedoria alcança. Mas Deus vos oferece como um dom, sem dinheiro e sem preço. Então aqui a gente tá falando a respeito da graça de Deus, né? Do quanto que Deus, ele oferece isso pra gente e é uma coisa doida porque a gente não precisa fazer nada, assim. A gente não precisa, sei lá,
pegando algum exemplo dessas coisas de hoje em dia, que, pra você conseguir alguma coisa, você precisa fazer determinada quantidade. Por exemplo, pegando o Clube dos Bravadores novamente. A gente precisa fazer as classes. A gente tem os requisitos pra fazer, pra no final do ano a gente conseguir pegar uma classe. Com Deus não é assim. Você não precisa cumprir requisitos. É simplesmente você se arrepender e entregar a vida a Ele. É claro que isso demanda uma transformação. A gente não, como a gente já disse no capítulo anterior, a gente não segue sendo o mesmo sempre. Mas a gente não precisa de fazer esforço nenhum. É simplesmente a gente aceitar que Jesus Cristo, de bom grado, né? Ele já veio a este mundo, ele já morreu por nós, já tá pago, já tá tudo certo. Então, a gente só precisa depositar a nossa confiança em Deus. E como que a gente vai fazer isso, né? Como que a gente pode lidar com essas situações e até mesmo lutar contra essas duas naturezas, contra uma natureza, né? A outra a gente não luta. Mas como a gente pode fazer isso, né? Como que a gente pode recorrer a Deus para que a gente não se sinta sozinho e a gente não caia na ideia dos nossos próprios atos, né? Que eu retorno nisso porque eu acho que isso é uma constante na gente, né? Que a gente precisa fazer alguma coisa, gente. Não é possível. Eu preciso fazer algo. Não é possível que Deus, simplesmente Ele morreu por mim. Mas sério. Acontece, né? Como na música do Arautos do Rei. Graça, simples assim. Simples assim. Perdão, se recebe, se aceita e fim, não tem mais o que fazer. Exatamente. Ele já te deu o que você precisava. Já te deu. E no capítulo fala exatamente isso também. Ó. Pelos próprios esforços, você não pode esperar ter nada. É por Deus. Por meio desse ato simples de crer em Deus, o Espírito Santo gera uma nova vida na gente. Então, é simples mesmo, gente. É porque às vezes a gente pensa muito complexo, né? Como? Não. Comentaram hoje também que um amigo que é ateu falou assim, mas como pode? Não tem, é loucura isso, ter um Deus que morre por você. É loucura isso. E você não paga nada por isso. Mas pra gente, é simples assim. Ele já deu tudo que a gente precisava, né? E através dele que a gente tem tudo que a gente precisa, né? E a paz, inclusive. Eu não sei se é porque a gente tá acostumado a sempre conquistar as coisas com muito suor, muito esforço, né? Que a gente fica assim, se perguntando, como assim é só isso? É só aceitar Cristo? É só depender dele, sabe? Se prostrar, assim, por ele? A gente acha um absurdo, porque é simples. Que nem vocês falaram, né? É a graça, né? A gente não merece. É um dom gratuito de Deus. E a gente só consegue isso realmente quando a gente depende dele. Porque aqui tem um trechinho que eu fiquei assim, baqueada, porque é uma coisa muito real. Quanto mais luta para escapar, a gente, né? Quanto a gente mais luta para escapar, mais a gente percebe a nossa incapacidade de vencer. Nossos motivos estão impuros e o nosso coração também. Então, a gente é muito impuro. Nossos pensamentos são impuros, nossas motivações, nosso coração. Então, quanto mais a gente luta contra isso, mais vai ser difícil da gente escapar disso. Porque pelas nossas próprias forças, nada adianta. E aqui no capítulo até, né, a gente continua que as pessoas, elas ficam muito assim... Um dos empecilhos, né, da pessoa entregar a vida a Deus é que ela fica pensando nisso, né? Do quão pecadora ela como que ela... Enfim, ela é toda errada, em que não faz sentido ela ir até Jesus, que ele vai negar ela. E ela traz aqui que Deus, ele não trata a gente da mesma forma que nós nos tratamos. Porque com a gente é exatamente assim. Se a gente deposita confiança em alguma pessoa e essa pessoa em algum momento
deixa a gente decepcionado, nossa, eu não quero mais olhar na cara da pessoa, não quero mais falar com a pessoa, não quero ver ela nunca mais. Então, acho que a gente leva isso pro nosso relacionamento com Deus. E Deus, ele não é assim. Deus, ele não funciona dessa forma. E a Ellen White traz, né, que os pensamentos de Deus são pensamentos de misericórdia, amor e terna compaixão. Eu até comentei aqui nos capítulos anteriores que eu não acho justo quando as pessoas vão falar do Antigo Testamento e falam que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mais bravo, mais sisudo, assim. Não, Deus, ele era misericordioso. Ele sempre foi misericordioso. Sempre foi. E se a gente vê a história do povo de Israel, as coisas que o povo de Israel fez com Deus, todas as vezes Deus, por meio de Moisés, por meio de Josué, por meio dos líderes, recorrendo assim, se arrependam, né? Voltem pra mim, eu cuido de vocês, eu livrei vocês do Egito. Deus constantemente pedindo para que o povo se arrependa, e a gente vê a misericórdia de Deus. E ele faz isso com a gente ainda hoje, né? E eu também, pra mim, eu também não consigo entender. Eu gostaria de entender muito. Porque pra mim, Fernanda, é muito difícil ceder assim, né? Ter essa misericórdia. E Deus, ele é exatamente diferente da gente. E como a Bruna falou, a gente tá tão acostumado com a nossa vivência humana. E Deus, ele não é assim. Deus, ele é um Deus de amor e de misericórdia. E graças a Deus por isso, né? E amém por isso. Fala, numa citação dela aqui também no livro, fala assim: e é nesse ponto que milhares fracassam. Eles não creem que Jesus perdoa você, ou a mim, né? De forma pessoal e de forma individual. Às vezes a gente não consegue entender o grande amor que Jesus tem por nós, né? E que o amor que ele tem por mim é imenso, é maravilhoso. E às vezes na nossa cabeça limitada não entra isso, né? E para complementar, né, o que você disse, aqui diz: ninguém é tão pecador que não possa encontrar força, pureza e justiça em Jesus, que morreu por todos, né? Então ninguém é tão pecador que não possa ganhar o perdão de Jesus, porque ele morreu por todos. E ele morreu pelos pecadores, que somos todos nós. E aqui diz também que a gente tem que afastar qualquer pensamento de que as promessas de Deus não são para nós. Porque nós fomos comprados por um preço muito alto, muito valioso. Então a gente tem que reconhecer isso, mesmo às vezes sendo difícil, né? Tem muita gente, né, que se sente indigna de até ir pra igreja, de pisar dentro da igreja. Mas é uma coisa que a gente tem que desconstruir das pessoas, né? Porque a igreja é um local para pessoas doentes. Não é um local para pessoas santas. É um local para pessoas que precisam, que têm essa sede de conhecer a Jesus. E através do sangue de Cristo, nós somos merecedores também disso, né? É exatamente isso. E eu acho que a Bíblia é um exemplo tão grandioso nisso, porque eu converso direto com a Paulinha, minha irmã, que a Bíblia é um livro que é Deus falando na linguagem dos homens, né? Tem até um livro, mais ou menos, Deus falando na língua dos homens, enfim. Mas ele demonstrando tudo. Os personagens da Bíblia, tudo que acontece na Bíblia, é tudo pecador. É tudo gente fazendo coisa errada. A gente vê. E eu até brinco com a Paulinha, assim, porque às vezes as pessoas querem censurar alguns livros por conta do conteúdo, né? Aí eu, se tem um livro que devia ser censurado, era a Bíblia. Porque, gente, tem muita coisa ali que... Enfim, é a realidade humana. É a realidade humana que é expressa ali. Então... Deus, ele concede perdão para essas pessoas. E trazendo novamente os personagens, a gente tem novamente Paulo, que eu comentei, que Paulo matava pessoas. Davi, ele manchou muitas vezes as mãos dele, né, com sangue, tanto que um dos motivos para que Deus não permitisse que ele construísse o santuário é exatamente isso, né, porque ele tinha as mãos muito sujas de sangue. Mas a gente vê isso e a Bíblia é um grande exemplo. A Bíblia não tem nenhum santo ali por si só. A gente fala de Davi segundo o coração de Deus, sim, Davi segundo o coração de Deus, mas Davi que viu Batseba, que ficou com ela, dormiu com a Batseba, matou Urias,
É o mesmo Davi que era um péssimo pai, porque uma crise muito grande com os filhos dele. A gente, enfim, tem vários personagens. A gente vê Sansão, Paulo, o próprio Moisés, que ali já no fim da vida dele acabou pisando um pouquinho na bola, mas ele não foi pra Terra Prometida, mas pelo menos ele está no céu agora, enfim. Tá na melhor. Tá na melhor. Mas... Exatamente. Mas eu acho que isso é importante, porque às vezes a gente quer demonstrar muita aparência, né? De demonstrar do quanto que nós somos bons e puros e santos, sendo que é exatamente o que a Bruna falou. A igreja, né, a comunidade é lugar de pessoa doente, é lugares dos pecadores. Até mesmo Jesus, quando ele era julgado pelos fariseus, enfim, que ele anda com os pecadores, enfim, Jesus fala, eu vim pra curar os doentes. Eu vim exatamente pra isso. Então, se você tá bonzão aí, então fica aí você mesmo. Mas indo aqui pro capítulo 7, que diz a obediência é um privilégio, que entra exatamente nessa questão de mudança, né? A partir do momento que você reconhece ali que você está errado, você quer mudar. Você quer ser uma pessoa diferente. E aqui a Ellen White traz o texto que eu acho muito bonito de Paulo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então a gente tem uma oportunidade de começar de novo, né? Todas as vezes. E Ellen White traz também a importância da lei de Deus aqui, né? Que a gente vê que as pessoas começam a menosprezar um pouco da lei, falando que Jesus Cristo ele veio, então ele liberou a gente da lei, enfim. Sendo que é algo que pra mim também não faz todo sentido, porque o próprio Jesus Cristo, ele falava constantemente, ele retornava pra lei, né? Ele retornava pro Antigo Testamento, ele retornava pros ensinos dos profetas. E aqui a Ellen White fala da questão da lei, do quanto que a lei demonstra o amor de Deus e a obediência ser um privilégio, de que a obediência não é algo que a gente deve fazer por obrigação. Tipo, caramba, eu tenho que obedecer agora e fazer isso. Não, a obediência é por amor. Se a partir do momento eu reconheço esses meus erros, né? Por amor a Deus, eu quero fazer sempre o meu melhor, os aventureiros. Eu quero, por amor a Deus, eu quero me dedicar a ser uma pessoa diferente. Então, aqui a Ellen White traz exatamente dessa questão, de que a obediência, ela não é um fardo, a obediência, ela é um privilégio. Isso me lembra muito a mãe falando, quem fala a verdade não merece castigo. Então, quando a gente obedece a Deus, faz bem pra gente. Não é vantagem para Deus. Deus já tem tudo, ele já sabe de tudo, ele não precisa de nada, ele não precisa nem da gente, mas ele quer ter a gente e fala pra gente, se você fizer desse jeito, vai ser melhor para você. Então vai por esse caminho, filho. Então, muitas vezes a gente escuta a ilustração do carro, né? O montador de um carro, a empresa que faz um carro, ela sabe exatamente o que o carro precisa. E se a gente coloca uma coisa diferente no carro, a gente vai estragar o carro. Então, pra gente é a mesma coisa. A gente precisa ter ciência que Deus sabe o que Ele quer, o que é melhor pra gente, né? É interessante, né, que a gente escuta, né, que no fim, assim, a nossa vida, as nossas ações, será a única Bíblia que as pessoas vão ler. Mas isso tem que começar de agora, né? Porque se o coração foi renovado pelo Espírito de Deus, a vida dará testemunho disso. E é uma caminhada. Pra mim, esse livro, assim, é um manual, gente. Eu amo esse livro, ele é muito bom. E realmente é uma caminhada, né? Que a gente tem que fazer com Cristo todos os dias. Porque, assim, vivendo nesse mundo, vendo as coisas atrativas que o mundo tem, não é fácil a gente manter, assim, uma constância. Mas é uma renúncia do eu, né? Por amor a Cristo, porque a gente entende o sacrifício dele, quão grandioso foi. E isso que é legal também, que Deus, ele não quer uma obediência forçada. Ele quer uma obediência racional, ele quer uma obediência voluntária, não é nada forçado no reino de Deus. Então isso é muito incrível, porque
como você tinha dito, né? A Bíblia é um livro que ela não censura nada. Então, é um livro muito real. É um livro que, ao mesmo tempo que te inspira a ser melhor, você entende que até os discípulos que andaram pessoalmente com Jesus não foram perfeitos. Então, quando a gente deixa de pensar em perfeição e se entrega a Cristo, a gente se esforçando para isso, a gente já começa a ser uma pessoa melhor. Uma vez eu escutei uma frase muito legal, que diz assim, que na tentativa de ser um bom cristão, o pior você já não é mais. Então a gente sempre tem que estar tentando, porque essa vai ser nossa caminhada até Cristo voltar. Falam também que a gente tem um espacinho exclusivo para Deus no nosso coração. E quando a gente não conhece a Deus, a gente sente falta disso, né? Sente falta de Deus para preencher esse espacinho. E em Hebreus, que é até citado no livro, fala exatamente isso, né? Que Deus põe no nosso coração as leis dele e na nossa mente ele escreve isso. E a gente, quando a gente não tem toda a informação ainda, a gente sente essa falta, esse cuidado que está precisando, né? E também o livro também fala que isso não é pesado, né? Essa obediência, esse amor não é pesado, porque Deus, ele sabe tudo que a gente precisa e ele vai com muito amor, né? Trazendo a gente, atraindo a gente para ele, né? Eu acho que isso de não ser tão pesado, eu acho que é o crucial, porque... Novamente, às vezes a gente leva muito as coisas muito sério, assim, e começa a se sobrecarregar. E isso transparece para as pessoas, né? Para as pessoas que não são seguidoras de Jesus, né? Não são cristãs, elas veem isso. Por que eu vou deixar a minha vida aqui em liberdade, né? Entre aspas, ela achando que está livre, para poder me submeter a isso e às vezes a gente transparece isso, né? Que é uma vida de fardo, sendo que o próprio Jesus Cristo fala que viver com ele, os fardos são aliviados, o peso, ele é tirado. E até lembrando da conversa de Jesus, conversa não, o esporro que Jesus dá nos fariseus, que eu lembro do livro de Mateus, no capítulo 23, que Jesus, ele desce além ali nos fariseus. Eles falam, vocês são hipócritas. Jesus fala um monte de coisa. E Jesus, ele é bem mais sisudo, porque aquele era o povo de Deus. Os fariseus, eles tinham a responsabilidade de apresentar Deus para as outras nações, só que eles estavam impondo muitos fardos para as pessoas. E Jesus, ele chega e fala, vocês estão colocando fardos pesados demais só pelo status que vocês querem ter, que vocês querem se apresentar como mais santos que as outras pessoas. E a questão da obediência, ela não é assim, ela não é um fardo. E quando a gente passa a estudar a Bíblia, quando a gente passa a ter uma comunhão com Deus, a gente vê que Deus, ele não é esse Deus que a gente construiu, que é um Deus fechadão, que quer que a gente obedeça e não fale nada. Se você pegar a Bíblia e você ler, o tanto de livro que os profetas, eles reclamam para Deus, eles falam, Deus, que tá acontecendo? Que absurdo é esse? Deus ele é um Deus que permite que a gente questione. Ele é um Deus que permite que a gente não tá entendendo alguma situação, ele permite que a gente chegue até ele. E eu lembro muito do livro do profeta Abacuque. Não só Abacuque, mas o próprio Davi também. Muitas vezes, Davi, em orações, ele trazia, Deus, tem tanta gente ruim, né, no mundo, tá vencendo, enfim, eles estão indo melhor do que eu. E o Senhor aí, faça alguma coisa, né? Enfim, de cobrando. E Deus, ele é um Deus tão bom que ele permite isso. Ele permite que a gente vá até ele e questione. E então, a partir esse Deus, né, que você conhece, que é construído, que às vezes a gente, como seres humanos, constrói, ele não existe. Esse Deus que quer só punir, que ele quer só controlar, não. Ele quer que a gente seja livre. E exatamente por querer que a gente seja livre, ele concede a lei de Deus.
E até mesmo nessa questão de liberdade, eu tô falando muito, mas nessa questão de liberdade, eu penso muito na lei de Deus, dos 10 mandamentos, eles foram entregues num contexto de liberdade. O povo de Israel estava acabando de ser liberto de mais de 400 anos de escravidão. Era um povo que só vivia de trabalho escravo. Eles não tinham um tempo de pensar e refletir a respeito da bondade de Deus. E é um Deus que ali nos 10 mandamentos concede algo que eu nunca tinha parado para pensar. Eu estava ouvindo um podcast, mas o próprio sábado na lei de Deus é algo tão revolucionário para aquela época, porque era um povo que vivia em escravidão. E é um Deus que está concedendo, durante a semana vocês vão ter um tempinho de descanso. Tipo, o quanto que isso é doideira, né? O quanto que isso é revolucionário. E é um Deus que quer que a gente seja livre. Então, se você pensa que Deus quer te aprisionar, que a vida, né, que ser um seguidor de Cristo é um aprisionamento, não é. É a liberdade da gente poder ver o quanto que nós estamos, sim, escravos do pecado, enquanto que esse pecado, ele nos escraviza. Esse mesmo pecado que faz a gente escravizar outras pessoas, mas Deus é um Deus que concede liberdade, ele concede liberdade por meio da lei dele, e isso é muito bom. Lei, né? Então, às vezes as pessoas pensam assim... Mas eu tenho fé, mas eu não sigo a lei de Deus. Mas aqui no livro fala que a obediência é um fruto da fé. Se eu não obedeço os mandamentos de Deus, eu não tenho fé suficiente. Porque ainda no livro ainda cita bem assim: até os demônios creem e tremem, que fala em Tiago 2,19. Mas isso não é fé, só crer em Jesus, não é fé. Precisa ter mais coisas, né? E principalmente obedecer, ter a obediência a Deus conforme Ele nos pede. E fala assim: onde existe não só a crença na palavra de Deus, mas também uma submissão da vontade a Ele, onde o coração é entregue e as afeições são nele concentradas, aí existe fé. Então nós temos que ser... não só acreditar que Deus existe, mas ser submissos à vontade de Deus para nós. E geralmente a vontade de Deus não é o que exatamente a gente queria, né? Não é a nossa vontade. A gente sempre coloca as nossas vontades acima da vontade de Deus. Que a gente esquece que Ele é o Criador e a gente é a criatura. Então Ele sabe o que é melhor para nós. Ele sabe o que vai acontecer lá na frente. Ele sabe... o momento certo de intervir, assim, na nossa vida. E a gente tem que deixar, né? A gente tem que se prostrar. A gente tem que chorar aos pés de Jesus e reconhecer as nossas faltas. E é uma coisa muito difícil, que é reconhecer nossas falhas, né? É difícil a gente reconhecer isso até na nossa convivência. Mas para Jesus é uma coisa que você pode fazer em secreto, no seu quarto, de joelhos, prostrado, orando, confessar, ser sincero. E assim, quando a gente faz isso, é nítida a nossa transformação, né? Quando a gente deixa Cristo entrar e reinar na nossa vida, é nítida a nossa transformação. É uma coisa leve. Então, a obediência à lei se torna prazerosa. A gente tem prazer, a gente tem alegria em servir a Deus. E eu sempre tento tomar muito cuidado, né? Como a gente transparece a nossa comunhão com Deus, porque muita gente ao nosso redor não quer saber de igreja, né? Não quer saber de Cristo. Ou falar, eu acredito, eu tenho minha fé no meu coração. Mas é importante a gente transparecer que servir a Jesus é uma coisa boa, né? É uma coisa, assim, maravilhosa, na verdade. Quando eu tava vindo de Uber pra cá, o moço falou, você é da igreja? E ele me olhou uma vez, assim, que foi na hora de entrar no carro, né? Ele, você é da igreja? Aí eu falei, eu sou. Aí eu perguntei, como você sabe? Aí ele falou, seu jeito de falar é diferente. E você tá com uma roupa diferente. Aí eu falei, nossa, que bom que você reparou. E eu gosto muito de ir pra igreja. Então eu acho importante a gente ressaltar que a gente faz por amor, faz por prazer, né? Exatamente isso. E indo aqui pro capítulo 8, crescimento em Cristo...
a gente vai retornar um pouco do assunto que a gente estava até comentando no episódio anterior, nessa questão da vida cristã, né? Que é um crescimento, que é um processo, não é algo que a partir do momento que eu me arrependo, aí tá bom, eu já me transformei, sou uma pessoa mudada, sou maravilhosa. Não, é um processo que é muito difícil, muito mesmo. Porque demanda da gente esse reconhecimento e essa humildade constante, né? Da gente estar alerta para isso, para que a gente não se deixe levar pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho, na verdade, né? De achar que a gente já é bom o suficiente e da gente sempre recorrer a Cristo. Então, o crescimento em Jesus é isso, de todas as vezes, constantemente, da gente ver que por nós a gente não é nada, que os meus atos, não importa o que eu faça, não importa se eu vou para a igreja todos os dias, não importa se eu devolvo o meu dízimo, não importa se, essa semana eu ajudei uma senhorinha a atravessar a rua, não importa, os nossos atos, né, são aquele trapo, né, comenta trapo de imundícia, eu fico bem chocada, assim, porque realmente é isso, não importa. Mas o crescimento de Cristo, ele demanda isso exatamente por amor. Ele traz isso pra gente porque a gente quer ser diferente. Então, a vida com Cristo é isso, de constantemente, por isso que é muito importante e insiste bastante da gente ter um relacionamento com Deus, não somente nos momentos dos cultos, né? Nos momentos em que a gente se encontra com os nossos amigos, mas durante a nossa rotina, né? O nosso dia a dia, porque isso vira um estilo de vida. Você ser cristão é um estilo de vida. Não é somente, eu tenho que fazer isso, aí beleza. Não, é um estilo de vida, é uma mudança, faz você ter uma visão completa, seja das roupas que você veste, seja do alimento que você come, seja de tudo. É uma mudança. Então, é interior, né? É algo que é sincero. Então, que esse crescimento que a gente possa entender que não é algo fechado, que a gente vai alcançar, vai ter um ponto que eu, Fernanda, vou ser completamente perfeita, cristã, e todo mundo vai olhar. Não, isso nunca vai chegar. Só vai chegar no momento quando Jesus Cristo voltar. Então, que a gente possa ter noção disso. Relembrando o episódio anterior, que eu falei de natureza que eu amo demais, quem sabe também, quem me conhece sabe que eu amo melancia. Então, aí eu vou puxar um gancho aqui, porque eu gosto, e falar sobre a nossa vida, nosso crescimento espiritual. Eu penso muito numa plantinha, que ela não estaciona num broto. Ela vai, um brotinho, aí cresce, forma um ramo e sai a flor e dali vem o fruto. E a gente é a mesma coisa. Se a gente não desenvolver a cada dia, a gente não vai criar o fruto que é necessário para que a palavra de Deus chegue às outras pessoas, para que outras pessoas conheçam esse amor que a gente conhece de Cristo também, né? Interessante da plantinha, eu lembrei de uma aula que a Pro de Biologia falou, que elas sempre vão crescendo em direção à luz. Então, olha como é uma reflexão pra gente, né? Uma reflexão muito bonita, que a gente também deve sempre ir crescendo espiritualmente em direção à luz, que é a palavra de Deus. E aí, nesse capítulo também fala do ramo, né? Que nós somos ramos, né? Na videira verdadeira, que é Cristo. E se a gente se desprender dele... Eu tava pensando, lá em casa, a calçada é bem sujinha, né? Às vezes caem uns galhos de árvore e o galho seca rápido. E quando a gente se desprende mesmo de Jesus, a gente seca rápido. E o nosso crescimento espiritual acaba. Então, todos os dias a gente precisa ter a vida, o sol da justiça, como a Bruna disse, a luz, né, que vem de Jesus, para a gente se desenvolver e continuar frutificando. Bom, meninas, o papo tá muito bom. A gente até falou até demais um pouquinho, mas eu vou passar para vocês trazerem as suas considerações finais, né, destes capítulos que
pra mim foram maravilhosos, assim. A gente às vezes não dá nada, que eu já li Caminho a Cristo há um tempo, mas eu relendo, eu fiquei, gente, quanta coisa maravilhosa tem. Então, que cada um de vocês possam trazer, então, as considerações finais e um recado que você pode deixar pro nosso ouvinte, né? Talvez seja uma pessoa que está começando a conhecer a respeito de Jesus Cristo, então quais são as dicas de caminhada que nós podemos dar para eles? Como eu havia dito no começo, para mim esse livro é um manual. É muito bom e não importa quantas vezes você leia ele, você vai aprender coisas novas. E eu aprendi muita coisa também, que nem a Fê tinha falado no episódio anterior. Assim, levei vários tapas na cara. Mas isso é muito bom porque a gente desperta, né? Não é porque nós temos uma religião, vamos para a igreja, que a gente não precisa desse despertar às vezes. E para mim esse livrinho é incrível, ele ensina você sobre arrependimento, sobre o perdão, sobre como realmente caminhar com Cristo. E resumindo assim, a vida cristã, basta conhecer Jesus. Inclusive tem outro livro, né? Conhecer Jesus é tudo. Nossa, do Bulhão, maravilhoso. É incrível, que livro incrível, gente, assim... Eu acho que eu quero ler eles pra sempre. Eu acho que são 2 livros bons, né? Pra quem tá começando, Caminho a Cristo e Conhecer Jesus é tudo. Porque eles nos apresentam Jesus de uma forma tão leve, tão simples, que você realmente tem um desejo de ter Jesus do seu lado. Então, assim, o conselho que eu dou é que vocês conheçam de verdade quem é Jesus, o porquê servir a Cristo, o que ele fez, assim, por mim e por você. Você vai se surpreender com o amor de Deus, que é além da compreensão. Belas palavras, Bruninha. E só completando, né, porque ela já pregou aqui, gente, então não preciso mais falar nada. Só completando, esse livro, ele vai trazer uma mensagem pra gente, pra mim hoje. Não é só e no último capítulo que falamos aqui, né, no capítulo 8, fala exatamente isso, que não era uma mensagem só para os discípulos, era pra gente. Jesus orou não só pelos discípulos, mas ele fala que rogou não só por eles ali que estavam com ele, mas para os que ainda iriam crer nele. Então, para você que está escutando agora, que às vezes nem soube muito de Jesus, essa mensagem é para você mesmo, é para mim. Eu nem sei mais o que dizer, porque as meninas falaram tudo. E eu acho muito bonito isso que a Carlinha trouxe, que a Ellen White traz no final desse capítulo, né? Que Jesus orou por nós. E eu pelo menos, meus olhos se enchem de lágrimas, porque eu fico imaginando Jesus orando por mim. E saiba que Jesus se importa com você. Não é algo que a gente fala da boca pra fora, ele realmente se importa, a ponto dele morrer por cada um de nós. E pegando até o gancho de falar do livro Conhecer Jesus é Tudo e do Caminho a Cristo, eu indico também a série The Chosen, que é muito boa. Eu, pelo menos, assisto, eu choro todos os episódios. Eu também. Porque eu fico imaginando, eu só queria que Jesus vivesse ali comigo. Tipo, eu queria conviver com ele, ter essa oportunidade, mas enfim. Que você possa entregar a sua vida a Deus, que, como a Bruna disse, só vai conhecer Jesus e é isso que importa. E, enfim, que nós estaremos orando para que você também possa se fortalecer. E você será muito bem-vindo, né? Se você quiser ir para alguma comunidade de fé, a gente aqui da Igreja da Parada 15, a Igreja Adventista, né? Do Sétimo Dia está aberta para você e você vai ser muito bem-vindo. E muito obrigada por ouvir a gente até aqui. Obrigada, meninas, pelos ótimos comentários. E você pode compartilhar com outras pessoas, né? Se você que já é membro da igreja há bastante tempo, pode compartilhar como uma forma aí de evangelho também. E pode trazer seus comentários também. E siga a gente nas nossas redes sociais. O nosso Instagram é @tuporém.podcast.
E muito obrigada por estar aqui em mais um episódio e nos vemos no próximo então. Um abraço e até mais.